Então, bom dia. Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos ter mais uma aula aqui no Hospital Vita Batel, seguindo o nosso curso de hemodinâmica. A gente vai falar de contorno de pulso hoje. Então, a gente vai falar de contorno de pulso arterial. Quem vai dar aula pra gente é a Mariana Assuero. Bom dia, meu nome é Mariana. Sou especializando no primeiro ano do serviço de especialização em terapia intensiva do CEPET. E a aula de hoje é sobre a análise da morfologia de onda da pressão arterial no monitoramento do débito cardíaco no livro que a gente está seguindo, que é o Hemodynamic Monitoring. Então, a importância da gente ter essa estimativa do débito cardíaco é porque ele vai dar para a gente tanto informações do delivery de oxigênio que esse paciente está tendo no corpo, quanto uma avaliação da função cardíaca. Então, o débito cardíaco ele vai ser a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, é esse volume sistólico que essa análise vai ajudar a gente a descobrir. Então, esse método, né, que em inglês é chamado de APWA, é um método que aparentemente ele é simples e de fácil aplicabilidade e que ele permite uma avaliação contínua aí do débito cardíaco e do volume sistólico. Então, existe uma relação proporcional entre a pressão arterial e o volume sistólico, que ela pode ser determinada e quantificada. Só que acontece que a pressão arterial ela vai ser resultado de uma interação do fluxo sanguíneo injetado e o sistema arterial. E essa parte do sistema arterial, ele tem muitas variáveis que vão influenciar nele, como a resistência, a complacência, a impedância. Tudo isso vai dar pra gente o que a gente chama de carga arterial. E as mudanças em cada parte desse sistema são mudanças que eles têm efeitos que não são lineares. Então, o que a gente tem, o que o corpo vai fazer, né, vai mostrar pra gente. Tem o volume sistólico, que vai passar por todo esse sistema arterial, com as particularidades dele, e vai mostrar pra gente o que a gente consegue medir, que é a pressão arterial. Com esse sistema de análise de curva, a gente vai dar para o sistema essa pressão arterial e ele vai usar por meio da calibração do aparelho, que cada um tem o seu tipo de calibração, já vou explicar mais para frente. Ele vai usar ali o algoritmo particular de cada marca e vai dar para a gente a estimativa do volume sistólico. Então, aqui é como vai funcionar essa análise de curva. A gente vai entregar para o aparelho a curva da pressão arterial, né, seja de maneira invasiva, numa PAM ou de uma maneira não invasiva. Isso vai passar pelo sistema de calibração, aí dependendo de cada máquina. Existem máquinas que precisam de uma calibração externa, então que você tem que fazer isso ativamente, através da termodiluição transpulmonar, ou da diluição de lítio transpulmonar, onde uma ecocardiografia. Existem outras máquinas que têm uma calibração externa, então elas são autocalibráveis. Então, você só precisa inserir ali as informações, principalmente informações biométricas do paciente, e ele vai usar essa análise de curva e vai te dar a estimativa do volume sistólico. Aí o próximo tópico que ele aborda no capítulo é sobre que tipo de paciente você vai conseguir usar esse sistema. Esse sistema ele é válido para pacientes que estão hemodinamicamente estáveis. Porque como acontece esse sistema de calibração? O sistema de calibração você calibra ele a primeira vez quando você dá o start no paciente, né? Quando você começa a monitorizar o paciente. Mas a cada mudança no sistema arterial, ou seja, aquele sistema que eu já expliquei, que tem todas as suas complexidades, isso vai meio que descalibrar o aparelho. Então, ou você vai precisar de uma calibração externa, que daí você vai usar toda vez que você tem uma mudança nesse sistema arterial do paciente, você vai ter que fazer isso ativamente, que é uma desvantagem porque você vai ter que fazer ativamente, mas também é uma vantagem porque você, por meio dos métodos, tipo do ecocardiograma, você também vai conseguir outras informações do paciente que pode te dar uma luz do porquê dessa mudança no sistema arterial. Já a calibração interna, você consegue programar ele para cada X tempo fazer a sua calibração. Então, num paciente estável, que tem uma mudança hemodinâmica, mas não uma estabilidade, você consegue ter a validação desse volume sistólico.
Já no paciente que está totalmente instável, essa calibração já não vai funcionar direito e o dado que ele vai te dar do volume sistólico não vai ser preciso. Ele é mais validado tanto para paciente estável e ele também é muito bom para você fazer as provas volumétricas no paciente, né? Você consegue calibrar, então depois que você fizer, por exemplo, um desafio de volume e ver como é que foi a resposta no volume sistólico do paciente. Obrigado, Mariana. Bom, então, acho que tem bastante coisa para a gente falar, assim, sobre a avaliação do contorno de pulso, né? Bom, primeiramente que o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca é fácil da gente obter na beira do leito, basta a gente olhar para o monitor, basta a gente contar o pulso do paciente. Mas estimar o volume sistólico não parece ser tão simples. Aí, com o advento desses monitores de contorno de pulso, qual foi a sacada? A gente tem o contorno de pulso, então a gente tem ali do lado esquerdo um contorno de pulso, certo? Todo contorno de pulso ele vai ter uma onda apiculada e na sua descendente ele vai ter um entalhamento. Esse entalhamento significa, chama-se nó dicrótico. Esse nó dicrótico ele separa a fase sistólica da fase diastólica do ventrículo, certo? Então, até o nó dicrótico, a gente tem a fase sistólica ventricular, que seja a fase da ejeção do volume. Então, a gente tem a contração isovolumétrica, aí quando abre a válvula, então, no caso, a válvula aórtica, a gente tem a ejeção de um volume sistólico na raiz da aorta. Quando a gente passa da fase sistólica para a fase diastólica, a tendência é que a pressão intraventricular diminua e o sangue, então, ele tende a retornar para dentro do ventrículo. Isso não acontece porque a gente tem uma barreira mecânica, que é a válvula se fecha e então a gente tem esse entalhamento no contorno de pulso que chama nó dicrótico. Se a gente pegar a área sobre a curva, então, dessa fase do contorno de pulso até o nó dicrótico, a princípio, essa área sobre a curva ela é feita pela distensão, pela dilatação na raiz da aorta de um volume sistólico que foi ejetado, certo? Então, o que foi feito? Com um algoritmo matemático, dependendo a área sobre a curva até o nó dicrótico, a gente consegue estimar o volume sistólico. Mas essa morfologia ela tem alterações por causa da sua força contrária, por causa da sua pós-carga, por causa da complacência da aorta, por causa da resistência da raiz da aorta, por causa da impedância, certo? Então, realmente, o ideal, para que a gente possa dizer com clareza aquela parte da morfologia do contorno de pulso, aquela área sobre a curva, que ela responda por algum volume sistólico, o ideal é que a gente saiba a complacência, a resistência da aorta. E essa complacência, a resistência da aorta, ela não depende só da idade, do peso do paciente, ela depende do momento que o paciente está passando. Então, nós, ao longo do dia, a gente tem complacências diferentes, resistências diferentes, uma pós-carga diferente, certo? Por quê? Porque a gente trabalha num processo dinâmico, certo? Então, a nossa pós-carga, ela aumenta pelo trabalho das nossas arteríolas pré-capilares, a gente tem uma resistência e uma impedância da aorta que ela é um pouquinho mais estável, porque também depende do tanto que ela é distensível, do tanto que ela tem de parede muscular, mas é algo bem dinâmico. Então, o que eles fizeram? Então, tendo em vista que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca, eles tentaram desenvolver alguns algoritmos para que a gente conseguisse, então,
dizer com muita... que a gente conseguisse dizer, não muito tão acurado, mas muito próximo, qual seria a resistência e qual seria a impedância daquela horta. Então, para isso, a gente precisa do peso do paciente, da idade e do sexo do paciente. Então, foi pego um banco de dados enorme, e nesse banco de dados, então, a gente conseguiu mais ou menos dizer que aquele paciente daquele gênero, daquela idade, certo? E daquele peso, a complacência dele é aproximadamente X. Então eu teria ali, com essa complacência e com essa impedância pré-calculada, eu calculando a minha área sobre a curva, eu conseguiria dizer para você estimadamente qual que é o volume sistólico, certo? Quanto maior a resistência que o meu coração vai enfrentar na sístole, maior a diferença de pressão, certo? Então, o que a gente chama de DP. Então, maior seria DP pelo DT. Então, o que acontece? Quanto mais apiculada a onda, via de regra, maior é a resistência que o meu ventrículo está enfrentando para ejetar o meu volume sistólico. Quanto menor a apiculada a onda, a princípio, menor a resistência que o meu ventrículo está enfrentando para ejetar esse volume sistólico, certo? Então, isso é algo que a gente pode avaliar na beira do leito também. Então, a gente consegue avaliar a diferença de pressão pela diferença de tempo, certo? Então, quanto maior a diferença de pressão pela menor diferença de tempo, maior a resistência, maior a pós-carga desse paciente. Quanto menor a diferença de pressão pela diferença de tempo, a princípio menor a resistência, menor a pós-carga desse paciente. Então, se eu consigo estimar o volume sistólico e meu débito cardíaco é o volume sistólico vezes frequência cardíaca, então a princípio foi desenvolvido ferramentas tendo em mente essa banco de dados aí de complacência, da raiz da horta, de impedância. Foi desenvolvido então metodologias para que a gente conseguisse aferir o débito cardíaco de uma maneira não invasiva, estudando o contorno de pulso, já que débito cardíaco é volume sistólico e frequência cardíaca. Então, pelo contorno de pulso, a gente consegue avaliar o débito cardíaco desse paciente, mesmo em métodos não calibráveis. Só que ele é um método não calibrável. E, então, ele está passível de não ser 100% fidedigno. Mas por que a gente pode usar? Porque ele é muito parecido, ele é muito próximo do real, certo? E o que vale para a gente não é o número absoluto do débito cardíaco ou do índice cardíaco, que seria um valor indexado, e sim a tendência que esse paciente está apresentando com as suas medidas na beira do leito. Então ele é muito próximo e nos habilita, ele é sim comparado com o padrão ouro, e o padrão ouro ainda é o catéter de artéria pulmonar por termodiluição, ele é comparado com o padrão ouro com um índice de não inferioridade muito bom. Então a gente está habilitado a usar. Naturalmente, como toda ferramenta, ela tem suas limitações, certo? Então uma das suas limitações é o tórax aberto. Então você perderia ali a capacidade de mensurar o débito cardíaco. Outra limitação é uma arritmia muito intensa. Se eu uso a minha morfologia de contorno de pulso para estudar, para inferir o meu volume sistólico e o meu volume sistólico, se essa morfologia ela ficar mudando, batimento a batimento, por exemplo, uma fibrilação atrial, então eu tenho uma morfologia alterada e eu não consigo medir o meu débito cardíaco pelo meu contorno de pulso, porque essa morfologia do contorno de pulso ela fica mudando muito frequentemente. Isso me atrapalha na minha aferição do débito cardíaco, certo? Então, a gente medir débito cardíaco, medida de contorno de pulso não calibrável, ele é muito bom, mas tem as suas limitações. Mas a gente consegue usar muito na beira do leito
principalmente porque a gente acredita que a tendência que é o importante. O que muda o meu volume sistólico? Basicamente são 3 coisas que mudam o meu volume sistólico. Eu mexer na minha pré-carga, eu mexer na minha pós-carga e eu mexer na minha contratilidade. Certo? E é isso que eu faço quando eu estou fazendo a manejo hemodinâmico do paciente. Então, se eu mexer na minha pré-carga e o meu volume sistólico de alguma maneira ele se otimizar, isso vai refletir em débito cardíaco. E eu vou ter uma tendência de aumento de resposta do meu débito cardíaco. Se por acaso abaixar a pós-carga seja o ideal, vou inferir no meu volume sistólico, vou otimizar meu volume sistólico. Se o meu ventrículo tivesse com problema para ejetar o meu volume sistólico após uma pós-carga aumentada, isso vai refletir no meu débito cardíaco. Ou na contratilidade. Então, na beira do leito, se eu atuo na minha pré-carga, na pós-carga, na contratilidade, isso interfere positivamente ou negativamente no meu volume sistólico, isso vai refletir no meu débito cardíaco. Que para mim não vai interessar se foi de 5 para 6 ou de 6 para 7. Interessa que ele subiu 10%, certo? Então, o número absoluto indexado, naturalmente, ele tem o seu valor, mas a tendência de como que aquele débito cardíaco está se comportando é mais importante. A gente costuma dizer que o paciente não tem o débito cardíaco correto, ele tem o débito cardíaco ideal ali. Então, o débito cardíaco não é de 2,5 a 4 litros por minuto. Porque pode ser que 4 litros por minuto, o débito cardíaco naquela situação clínica pode ser insuficiente. E pode ser que um paciente em alguma situação clínica, por exemplo, uma sedação excessiva, um plano de anestesia, uma diminuição de consumo, pode ser que o paciente com débito cardíaco de 2 esteja suficiente, esteja com DO2 suficiente, né? Ele esteja, então, com o seu delivery de oxigênio suficiente, não seja necessário a gente interferir nesse débito cardíaco. Por isso que mesmo com o débito cardíaco na mão, eu preciso olhar os meus surrogates de perfusão, certo? E quais seriam os meus surrogates de perfusão? Laboratoriais, lactato arterial e saturação venosa central. Clínico, tempo de enchimento capilar, coloração da pele, avaliação de diurese, avaliação do nível neurológico, certo? É importante que eu avalie esses meus surrogates de perfusão para que eu saiba se eu quero interferir ou não no meu débito cardíaco. Por quê? Porque também a gente tem a relação do débito cardíaco com o delivery de oxigênio. No fundo, tudo que eu quero otimizar para o meu paciente é delivery de oxigênio, é oferta de oxigênio. E delivery de oxigênio é débito cardíaco vezes conteúdo arterial de O2, certo? Então, quando eu quero estudar o meu volume sistólico, eu quero estudar meu débito cardíaco, porque no fundo eu quero saber quanto que eu estou entregando de DO2. Eu só preciso melhorar meu DO2 se esse paciente tiver algum surrogate de hipoperfusão. E, então, voltando lá, como a morfologia de onda, ela tem essa fase sistólica e ela me infere o volume sistólico, então eu consigo ter noção do débito cardíaco pelo contorno de pulso em métodos não calibráveis. Eu tenho os métodos calibráveis também, que são métodos mais refinados. Eles têm uma complacência maior, arritmia, a outros problemas que dariam prejuízo em a gente coletar o débito cardíaco do método não calibrável. Então, naturalmente, tudo que é calibrável naquele paciente, ele te dá um valor mais real. Então, geralmente, os métodos de contorno de pulsos calibráveis são esses métodos transpulmonares, que a gente pode calibrar, então, por uma metodologia térmica, transpulmonar, ou por lítio. A gente usa muito o térmico, né? O que mais tem disponível é o térmico, tem o nome comercial, o Volumivil, que é a Lydia Edwards, certo? Que eu acho que é o que nós teremos contato aqui, nos hospitais no qual a nossa residência atua. Então, ele leu o débito cardíaco por contorno de pulso também.
Só que quando eu calibro transpulmonar, quando eu jogo soro gelado do lado direito da circulação, esse soro gelado passa na minha pequena circulação e é captado num catéter arterial, geralmente na femoral, tá? Porque é mais próximo da raiz da aorta, eu consigo dizer para o computador que aquela morfologia de contorno de pulso, ela reflete uma complacência, uma impedância vascular. Então, ele já entende melhor o volume sistólico. Quando eu calibro, eu tenho algumas outras informações, como volume diastólico final global, volume de sangue intratorácico, e água pulmonar extravascular, índice de permeabilidade pulmonar. E essas informações, elas são intermitentes. Eu só tenho quando eu calibro o aparelho. E depois disso, esses aparelhos, ele se apropria desse dado, né? Ele calcula ali a complacência, a impedância da aorta, e depois ele fica usando na memória dele esse dado e fica então te dando o débito cardíaco de método não calibrável, certo? Então ele fica usando o contorno de pulso como se ele tivesse não calibrado. Aí quando você quiser calibrar ele novamente, aí ele vai se ajustar e alguma pequena mudança na impedância, na resistência, ele vai ajustar o número do débito cardíaco dele e aí, de uma maneira intermitente, vai te dar alguns valores. O contorno de pulso, o não calibrável, ele vem melhorando. Então, inicialmente nós tínhamos muito mais prejuízo para ter o dado, mas mesmo assim ele já tinha uma relação de não inferioridade muito boa com o catéter arteriopulmonar, catéter de diluição, e eles vêm desenvolvendo novos softwares, então ele está cada vez mais próximo da realidade e cada vez selecionando menos pacientes. A gente pode usar cada vez num número maior de pacientes, principalmente aqueles pacientes que a gente precisa, então, de usar de droga vasoativa. Você acabou comentando, paciente chocado é um problema. Via de regra, a gente não precisa saber do débito cardíaco de paciente que não tem disfunção hemodinâmica, porque pouco importa o débito cardíaco de um paciente sem disfunção hemodinâmica, certo? Então, a gente precisa de uma metodologia que a gente possa usar assim em paciente chocado. E hoje em dia, essas ferramentas, mesmo de contorno de pulsos não calibráveis, ela nos admite usar em paciente com droga vasoativa. Se o paciente ele apresenta SARA, aí a tendência é que a gente use os calibráveis, né? Uma gravidade maior, um paciente com SARA, aí a tendência é que a gente use os calibráveis. Se o paciente apresenta uma disfunção do ventrículo direito importante, pode ser que a gente, em vez do não calibrável, a gente use então um catéter de artéria pulmonar para estudar melhor o lado direito do coração. Mas ele tem avaliação de contorno de pulso, metodologia não calibrável, ele tem um uso bastante amplo hoje em dia na terapia intensiva. Naturalmente a gente precisa entender as nossas limitações e principalmente o tórax aberto e arritmias. A arritmia realmente é um problema porque ela fica mudando constantemente a morfologia do contorno de pulso. Aí fica difícil para o software inferir um volume sistólico, e se ele não conseguir inferir um volume sistólico, ele não consegue te dar o débito cardíaco. Certo? Bom, alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, todo o contorno de pulso arterial é o mesmo, tá? Então, quando a gente passa um catéter de artéria pulmonar, a gente vai ter esse mesmo contorno de pulso, certo? A gente vai ter esse mesmo contorno de pulso. Então, o que vai mudar é o valor absoluto da pressão, tá? Então, olhando essa figurinha, a gente tem então o contorno de pulso, a calibração externa, então como foi falado, os termodiluições. O ecocardio, ele usa algo muito parecido ali para que a gente consiga ter o débito cardíaco. O ecocardio ele usa a VTI, que a gente fala, né, integral de velocidade de tempo.
que a gente calcula então essa integral de velocidade de tempo na saída do ventrículo esquerdo. Aí usando o diâmetro da saída, a gente consegue calcular o volume sistólico e calculando o volume sistólico pela frequência cardíaca a gente tem o débito cardíaco. Naturalmente a gente conseguir aprender a calcular o débito cardíaco VTI é um pouco mais difícil do que você olhar para o monitor e interpretar um número, uma tendência. Mas também não é tão difícil assim de a gente conseguir o VTI pelos 5 câmeras lá. Só temos que lembrar que o paciente de UTI, ele às vezes é um paciente que está nasarcado, é um paciente que está com o tórax hiperinsuflado, então às vezes a gente tem alguma dificuldade, certo? Mas é uma metodologia totalmente não invasiva, de bastante auxílio. Então você fala, poxa, mas se eu tenho o ultrassom, por que eu vou então monitorizar o paciente com contorno de pulso? Porque são duas coisas diferentes. O ultrassom ele serve como uma avaliação inicial desde o começo do paciente. Então, desde que você assume o paciente, você já pode usar o ultrassom para avaliar aquele, do mesmo jeito que a gente põe a mão na pele, que a gente vê o tempo de enchimento capilar, que a gente pede uma gaso arterial, um lactato, que você vai ver o base excess, que você vai ver uma saturação venosa central se esse paciente tiver um catéter central. Você já pode passar o ultrassom. Lembrando que a variação de veia cava são interações coração-pulmão também. Mas você já pode passar o ultrassom, ver contratilidade, tá? Se você tiver uma habilidade, você pode fazer o VTI. Só que se o paciente ele vai piorando e ele precisa de mais atenção, você não vai conseguir ficar com um probe de ultrassom direto ali no paciente, avaliando o VTI dele. Se você fizer um VTI após toda a medida hemodinâmica, pode ser que você consuma demais seu tempo. Então, mesmo você tendo ultrassom, você ter uma ferramenta que te dê o débito cardíaco é importante, porque aí o teu raciocínio ele vai ficando cada vez mais completo. Então, agradeço a todos a presença e até a próxima aula.